Agora vindo pra coisa um pouco mais relevante pro Brasil, né? Portugal. Pô, é relevante mesmo? Não sei, na real, né? Não sei. Pô, mas esse, cara, Império Português, vamos fazer... Esse é o clássico, né? Esse é o único que todo mundo aprendeu na escola 100%, né? Exato. Mas, porra, a gente parou lá, a Península Ibérica tá tomada pelos árabes. O ano é tipo 1100, começa a Reconquista Cristã. Aí o condado portucalense se torna independente lá do Reino da Galícia, desce ali e pega aquela lingueta na ponta da Península Ibérica. É o único país mediterrâneo que não tá no Mediterrâneo, Portugal. Sim. Mas... o que acontece? Portugal também, na época, era o melhor pedaço de terra da Península Ibérica. Era tão rico quanto a Espanha. Era pau a pau, assim. É. E a Espanha ainda teve mais dificuldade para se centralizar. Portugal consegue se formar suas fronteiras modernas e se unificar extremamente cedo e sob a liderança de reis militares, entendeu? Exato. Ou seja, que é o tipo de liderança que é mais... instintivo, assim, pro homem. Exato. Né? Você vê o cara ganhar a batalha, pô, esse cara manda em mim, então, né? É. E enquanto na Espanha foi uma formação diplomática, mas a gente fala disso depois. Cara, o que acontece com os portugueses quando acaba a Reconquista é que, assim, eles estão ganhando dinheiro, eles são mercadores também, muito hábeis, mas eles não querem parar, entendeu? E o norte da África tinha sido cristão antigamente também. Exato. Então não tinha nenhum motivo para você parar na Península Ibérica, você deveria continuar, entendeu? Exato. Então os caras foram... Aí a história começa as invenções, as maquinações. Por que os portugueses não pararam? Tem gente que é muito materialista e vai falar, eles queriam dinheiro. Sim. Tudo bem, isso é verdade. Vai ter gente que vai pelo lado do LARP, né, que é militar. Não, os portugueses, porque eles eram guerreiros sedentos por mais, entendeu? Tudo bem, isso pode ser verdade também. E tem gente que pode falar que, não, foi pela cruz, né? Eles queriam continuar espalhando o cristianismo, continuar a reconquista. E tudo bem, tá certo também, entendeu? Foram vários motivos, né? Exato, as três coisas são verdadeiras. A verdade é que não tinha nenhum motivo pra parar, eles só tinham motivo pra continuar. Exato. E nenhum é mais, nenhum é menos, ninguém sabe como é que pensava o português naquela época. Se alguém acha que pensa, é maluco que tá querendo te enganar, entendeu? Mas a questão é que os portugueses continuaram expandindo. Eles dominaram Ceuta, que é uma cidadezinha ali bem do... norte de Marrocos. Exato, bem do outro lado do Estreito de Gibraltar mesmo. E, se eu não me engano, em 1415. Bem no começo. Exato. E você viu como é cedo. A Espanha nem sonhava em ser uma nação ainda. E aí os portugueses, eles expandem para as ilhas no Atlântico, que foi o que eu falei no vídeo, e eles desenvolvem um sistema de plantation também, né? Então o plantation, que depois vai ser implementado no Brasil, né? No Nordeste. Na Espanha, no Caribe. Eles inventam esse negócio, que é você faz uma plantação gigante com trabalho escravo, que você não planta comida para ser comida mesmo. Você planta... Tipo, você não planta batata, trigo, essas coisas assim, né? Batata nem tinha, mas você planta uma coisa para vender. Você planta algodão, você planta tabaco, você planta açúcar. Exato, enfim. E aí, cara, eventualmente eles ultrapassam o Cabo Bojador, que é o que separa Marrocos do resto... O início da África subsaariana e, cara, eles continuam. Os portugueses descobrindo, né, que tinha mais para se conhecer. Na real, eles sabiam, né? No fundo, eles sabiam. Exato. Porque os árabes sabiam também, mas eles, conforme eles foram conseguindo... Aí tem o papel da escola de Sagres, que era uma escola de navegação, que ficava lá em Portugal. Os caras, astrolábio, nau, caravela, uma série de inovações tecnológicas, e aí eles conseguem... Aí sim, aí é a novidade, né? Que é passar por baixo da África. Eles passam o Cabo da Boa Esperança. Não, mas eles são o primeiro povo a atravessar o Cabo Bojador ali para ir de Marrocos pro sul, para atravessar o Sahel pelo mar. Mas eu imagino que mas eles sabiam que tinha coisa, entendeu? Sim, com certeza. Quando eles deram a volta, que aí foi, isso aqui eu não sabia, entendeu? Exato, E aí eles conseguem chegar às Índias, e aí é importante falar também que os portugueses, quando eles começam a expansão imperialista deles, né, vamos dizer assim, é cedo, e o Brasil é segundo plano total, né? Totalmente, Porque até na divisão do Tratado de Tordesilhas, os portugueses pegaram mais o Oriente, entendeu? Eles estavam mais interessados em fazer dinheiro com a rota para as Índias. Exato. Que era muito mais lucrativa de fato, Com né? certeza. Inclusive, parece que o motivo que eles negociam um Tratado de Tordesilhas para que ele seja mais... para que ele chegue mais para a esquerda, assim, né? Mais pro ocidente. E não era porque eles sabiam que tinha alguma coisa ali. Eles fazem isso porque eles, para dar a volta na África melhor, você precisa de mais margem, entendeu? Então eles queriam ter certeza de que eles iam ter, tipo, as ilhas ali do meio, que iam ter, etc, sabe? Então eles realmente não estavam pensando no Brasil. Fingindo que iam respeitar, né? Eles absolutamente cagaram pra isso depois. Sim, mas enfim. E aí, cara, o Vasco da Gama tem uma história maneira também, dele chegando na Índia... Ele chega na Índia, nos entrepôs comerciais que eles tinham na África, eles levavam lá as coisas de Portugal, que era tipo pele, enfim... os itens comerciais com valor mediano que o pessoal da África não tinha, eles faziam um comércio e ficava de boa.
Só que na Índia era um lugar extremamente rico, né? Então ele chega com as peles lá de Portugal, com essas coisas, e os indianos falam, cara, eu não quero essa porcaria, entendeu? Vai embora, seu barbudo, branquelo ridículo, entendeu? Tipo, não acredito que você deu essa volta inteira pra chegar com esse bando de porcaria aqui na Índia, sabe? Aí o Vasco da Gama fica tipo, ah é? É isso mesmo? Aí ele entra no barco dele, o barco dele tem canhão, né? Ele bombardeia tudo, rouba um bando de tempero e volta pra Portugal. A viagem dele não faz lucro, só que aí a partir dele todo mundo ganha lucros estratosféricos. Que a gente falou no vídeo, tempero valia mais do que ouro na Europa na época. Peso a peso, né? Exato. Que é absurdo. A gente ficou até com dúvida quando a gente viu isso pela primeira vez, a gente confirmou. O peso do tempero valia mais do que ouro, pois sabe? É. Então, pô, Portugal não tinha o menor interesse em desenvolver o Brasil nesse momento. Inclusive, os portugueses tinham pouquíssimo interesse em ocupar no geral. A metodologia de colonização dos portugueses no início era feitorias. Que é assim, você vai para o barco, constrói uma conversa com quem está ali perto, constrói, vou fazer uma casinha aqui sem isso aqui de comércio, tá? Vou botar 2, 3 portugueses aí para ficar revezando. E aí ir embora. E aí, cara, você vê, isso é interessante porque eu acho que esse mapa aparece pouco no Brasil, que é o mapa de Portugal e suas feitorias, entrepostos comerciais portugueses. E, cara, sei lá, antes de 1600, Portugal tava no mundo inteiro, sabe? Tinha chegado no Japão, na China, na Índia, na Indonésia, tudo. Tava em todo lugar já. E é um negócio impressionante. E o Brasil tava começando a ser povoado, entendeu? Angola e Moçambique, que hoje a gente entende também como irmãozinhos, né? Também são colônias portugueses, mas a ocupação desses lugares é muito tardia. É no século XIX. Exato, é já na partilha da África, já, exato, entendeu? Então, os portugueses fizeram um império comercial, assim, fora o Brasil. Exato. Né? E aí, enfim, eventualmente o Dom Sebastião, 1580, ele morre numas batalhas que hoje em dia fala-se que eram batalhas burras em Marrocos. Ele morre muito cedo, não tinha nenhum filho, ninguém para assumir a coroa. E aí os espanhóis, que eram já estavam em 1580, a Espanha já era a principal potência europeia, fala, cara, pô, os portugueses estão aqui do nosso lado dando bobeira, vamos falar que esse trono é nosso e invadir e pegar. E aí foi isso que aconteceu. Aí teve a União Ibérica, que é o que a gente dá pouca ênfase no estudo da história do Brasil. Mas a União Ibérica faz com que boa parte do Império Ultramarino Português seja perdido para a Holanda, quando a Holanda está lutando contra os espanhóis na Guerra de Independência. E em grande parte por causa disso, a Holanda principalmente rouba as feitorias portuguesas lá na Indonésia, né? Extremo Oriente lá. Né? Que é o lugar que dava mais dinheiro. Invade o Brasil também. Exato, invade o Brasil, pega Pernambuco por um tempo. Enfim, e aí é por causa disso, em parte, que Portugal tem que focar mais no Brasil, né? Porque eles perderam a Indonésia lá, que era as Ilhas dos Temperos, né? Perderam o caminho e também a gente vai falar mais de um evento de 1492, exato, que atrapalhou também o mercantilismo em Portugal. Mas é uma parada mais da Espanha, mas é em Portugal também. E aí, cara, enfim, acontece um declínio econômico, Portugal passa... A história de Portugal é cheia de cagadas incríveis, né? Que é assim... Depois que a Holanda varre o império colonial vasto dos portugueses, eles milagrosamente encontram ouro no Brasil. A partir do ouro do Brasil, eles se reerguem ali, de certa forma, né? Tem um renascimento assim, da entidade do poderio de Portugal. Mas aí também o ouro acaba. E aí enfim, aí tem um ensaio do café, que também é uma outra cagada inacreditável. Inclusive, eu estava lendo sobre isso nos livros ali que chegaram novos. Que é assim, é um projeto, assim, é uma coisa tipo a fundação de Brasília, só que ninguém ia gastar dinheiro, entendeu? Era só... Mas é um negócio, o Brasil vai mudar da noite pro dia, sabe? Sim. Dão essa sorte também, aí depois tem o Napoleão, a independência do Brasil. E aí Portugal ainda mantém as colônias dela, as colônias na África até 1970. Só que não eram particularmente úteis, né? Exato, só eram grandes, mas não eram lucrativos. Mas Portugal lutou a guerra contra o mundo inteiro, cara, por Angola. Você entra na Wikipedia e vê lá... Guerra de Independência de Angola, tipo, a União Soviética e os Estados Unidos defendendo a independência de Angola. E as tropas do... E, cara, uma coisa super interessante é que Portugal defende a Etiópia do Império Otomano também, porque a Etiópia era um reino cristão, né? Sim. Poucas pessoas sabem disso, mas a Etiópia é cristão desde a época de Jesus, basicamente, né? Sim. E eles estavam ameaçando ser conquistados pelos otomanos, que era uma força imparável, e Portugal ajuda a defender eles, né? Então isso dá a entender como que Portugal realmente se importava pela cristandade, assim, né? Sim. Portugal ter encontrado esse povo negro cristão, né? A Etiópia tá na Bíblia, né? Tem lá a rainha de Sabá e tal. E aí deve ter sido interessante, né? Quando eles encontraram. Mas enfim, cara, pra dar um ranking... Cara,
Assim, eu não sei se eu puxar muito a sardinha pro lado, tá? Da coisa, mas eu acho que a história jamais foi a mesma. Então, mas eu acho que a história jamais foi a mesma, é mais adequado pra uns caras que vêm depois aí, entendeu? Tem alguns, senão vai ficar saturado, né? Eu acho que vai ficar saturado. Mas e foi quem teve a ideia de... Sim, um português mas o que comentou. realmente muda a história não é dar a volta na África, sacou? O português fez um comentário aí que é o primeiro império em 2 continentes diferentes. Aí eu pensei, você não está considerando que a Ásia e a África são continentes, mas tudo bem. Se for o caso, Portugal é o primeiro mesmo, parabéns. Não, cara, mas a Espanha seria antes, pô. Não, pô. Porque o Cristóvão Colombo chega em Cuba em 1492 e a Portugal só conquistou o Brasil em 1500, entendeu? Conquista o Brasil. Porra. Em 1500. Mas em 1492 eles já estavam povoando? Cara, ele já tinha claimed, né? Tudo bem. Coisa que Portugal também demorou pra povoar. É verdade, cara. O português me engalbelou, então, nos comentários. Tá errado o português. Tá errado de todas as formas. Exato. Sobre nenhum aspecto isso é verdade. Cara, vai lá. Um lendário, então, é lendário. Cara, é basicamente o que inicia o... a Pérsia tá impedindo aqui de subir. Mas, cara, é o que inicia 500 anos de hegemonia europeia até hoje, basicamente, né? O colonialismo, o mercantilismo é uma ideia portuguesa, né? Exato. Tudo é português.